Como disse no início, essa é a nossa última quarta da vitória do ano. Retornamos dia 9 de janeiro, já dando início ao nosso 12 Cestos Cheios. Então, vai ser um tempo muito, muito especial, tenho certeza disso. Já eles projetam ali a propaganda do 12 Cestos. E como nós estamos aí próximos ao Natal, semana passada eu falei sobre a aparição do anjo aos pastores que estavam no campo, e o desafio é: vamos a Belém, precisamos ir, né, onde Deus quer que a gente vá. Muitas vezes Deus manda e a gente hesita. Eles ficaram com medo a priori, mas eles foram. Então a gente tem que ir para Belém. Hoje uma pessoa me ligou e disse: pastor, era para mim, eu já fui para Belém. Eu falei: glória a Deus. Acho que tem mais gente que tem que dar esse testemunho aqui. E hoje nós vamos falar sobre um outro texto muito conhecido, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Você pode acompanhar do jeito que você quiser aí, versículo 6. Isaías 6, 9. 9, 6, isso. Isaías 9, 6. Obrigado, pastor. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Em algumas outras traduções diz assim: Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu quero falar um pouquinho sobre o trânsito do Natal. Antes do Natal acontecer, houve um ponto de início para que o Natal pudesse acontecer, e houve um trânsito. E Isaías está bem no meio desse trânsito entre uma situação e lá na frente a chegada de Jesus. 12 séculos antes de Jesus nascer, houve na região da Palestina uma divisão, depois que os irmãos Jacó e Esaú acabaram tendo as suas dificuldades, depois eles se restauraram. Jacó teve aquela experiência com Deus no Vale de Jaboque, Deus deu o nome para ele de Israel, e a partir daí, da descendência de Jacó, o povo da Palestina se dividiu em 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Israel porque Jacó mudou o nome, senão seriam 12 tribos de Jacó, mas 12 tribos de Israel. Isso aconteceu num momento importante, o povo se fortaleceu, o povo se estruturou, o povo viveu bem economicamente, o povo viveu bem os seus relacionamentos sociais, o povo viveu bem a sua espiritualidade, as famílias prosperaram, a economia prosperou, o sistema de governo prosperou com essas divisões, e foi ótimo, e isso durou por muito tempo. Mas passado um tempo, lá por volta do século IX, Salomão já tinha assumido o trono, filho de Davi, e ele morre. E como nós sabemos, Salomão tinha um filho que ele almejava o trono do seu pai. E por causa disso, o reino que caminhava bem com as 12 tribos, ele acabou sofrendo uma outra divisão. Mas aí já não foi uma divisão tão boa. De 12 dividiu para 2. O reino do norte, que Jeroboão, filho de Nabate, assumiu, que se tornou uma grande porção onde o povo pôde viver, e o reino do sul, que foi chamado de Israel, de Judá, onde o filho de Salomão, Roboão, começou a governar. Isso trouxe muitos prejuízos. Aquilo que estava bem estruturado, que o povo vivia bem, maravilhosamente, politicamente, economicamente, familiarmente, começou a sofrer. E praticamente, no decorrer dos anos, o reino do norte foi se enfraquecendo, porque ele não ficou com os melhores guerreiros, não ficou com os melhores estrategistas. Então, esse reino ficou muito suscetível ao ataque dos inimigos. E na época, você está comigo?
Tinha um governo muito ímpio chamado Assírio, que invadia recorrentemente o Reino do Norte, e ele foi como se dilacerando esse reino. E aos poucos, o Reino do Norte foi sendo diluído e as pessoas foram sendo escravizadas ou espalhadas pela terra. Um exemplo clássico de uma família que sofreu isso foi a família de Daniel, por exemplo. Quando Daniel foi para a Babilônia, o Daniel da cova dos leões, ele foi por causa desse tipo de domínio. E isso trouxe muitos prejuízos. O povo começou a sofrer, o povo empobreceu, o povo não tinha uma boa política, uma boa economia, faltava comida, faltava água, faltava dinheiro, faltava emprego, faltava alegria, faltava paz. As pessoas eram submetidas a torturas, as pessoas foram escravizadas, tiveram que trabalhar de graça e contra a sua própria vontade. As moças, elas foram abusadas sexualmente, as crianças tiveram que trabalhar trabalho escravo. Então, foi uma situação muito difícil. E o povo de Deus, então, começa a aclamar, começa a pedir: Deus, nós não aguentamos sofrer mais. O Senhor nos tirou do Egito há tanto tempo atrás, e a gente viveu a liberdade, agora a gente tornou escravo de novo. Não, nós não queremos ser escravo. E o povo começou a chorar, o povo começou a clamar. Tem um salmo muito clássico, eu me esqueci o nome do salmo agora, sempre lembro, mas esqueci agora, quando o povo diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas e ali choramos aos pés dos salgueiros. Porque eles disseram: nossa esperança acabou, não tem motivo para sorrir, não tem motivo para cantar. Nós estamos sofrendo, e quem sofre chora, e quem sofre geme, e quem não tem esperança não consegue ter uma boa perspectiva de futuro. Então Deus, vendo o clamor do povo do norte, que estava espalhado, sofrendo, Deus faz uma promessa. Deus diz: eu vou enviar alguém maior que Moisés, maior do que os profetas, maior do que os patriarcas, e este alguém vai pôr fim ao cativeiro, vai pôr fim ao sofrimento, vai pôr fim à desesperança, e ele vai estabelecer uma nova esperança. E como o reino do norte estava extremamente desestruturado, Deus decide trazer este resgatador, esse restaurador da esperança do reino do sul, do reino de Judá. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. E aí as profecias começam a vir. E no meio desses profetas está Isaías. Isaías está aqui. Isaías está falando para o povo que sofria. Isaías trazia palavras para o povo do cativeiro que estava pedindo para Deus um sinal e uma resposta e alguém que pudesse os ajudar. Então Isaías começa a fazer várias profecias a respeito deste que viria botar fim ao cativeiro. Você está comigo? E aí vem o capítulo 9. E o capítulo 9 fala muito sobre isso, mas aqui é muito interessante, é que Isaías usa a profecia no presente. E aí eu sempre tenho dito isso e quero que você entenda isso, que fé é você ver o seu futuro hoje. Fé é você ver o doente curado agora. Fé é você ver a impossibilidade sendo resolvida hoje. Fé tem a ver com visão, e visão é você enxergar o seu futuro hoje. Pela fé, eu enxergo pessoas curadas. Pela fé, eu enxergo pessoas transformadas. Então, Isaías traz uma proposta de trazer para o povo uma visão do hoje. E aí ele diz no versículo 6 do capítulo 9: porque um menino nos nasceu. Fé é você ver o futuro hoje. Um filho, o Filho de Deus se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Não estará, ele já está. Ele está no controle de tudo. E o seu nome será. E aí vem os atributos que trazem esperança no meio da desesperança, e eu espero que esses atributos encorajem o nosso coração. O primeiro atributo tem a ver com o que os sacerdotes faziam e os profetas faziam. Quando o povo precisava de um conselho, o povo ia atrás do sacerdote. O sacerdote, como pastor hoje, é aquela pessoa que faz o aconselhamento,
aquela pessoa que lhe dá uma direção, um conselho, lhe dá uma orientação. Os profetas fizeram muito isso também no seu ministério. Os juízes fizeram, mas aí Isaías diz assim: tiveram conselheiros, houve conselheiros no passado, bons, excelentes, mas agora vem um que é wonderful, um que é maravilhoso. Ele não é só conselheiro, ele é maravilhoso. O que ele vai falar é maravilhoso. As palavras que ele vai dizer são maravilhosas. As pessoas que vão ouvir ficarão maravilhadas. E é muito interessante quando você lê os evangelhos e vê alguns sermões de Jesus, o evangelista coloca assim: e as pessoas ficavam maravilhadas com o que ele dizia, com as palavras, porque ele é o maravilhoso conselheiro. Então, nesse tempo de final de ano, de crise, quem sabe você está precisando de um conselho, você está precisando de uma orientação, você está precisando de uma palavra. Nós aqui podemos fazer alguma coisa, mas você tem alguém maior do que a gente. Você tem um maravilhoso conselheiro. Vá para os pés dele, se ajoelha na beira da sua cama, lança o seu rosto em terra e diz: Senhor, eu preciso de uma orientação. Pessoas podem me dar, mas eu preciso do conselho do maravilhoso conselheiro. E o povo então começa a ter esperança, vai ter alguém que não é só um conselheiro, não é só um profeta, não é só um sacerdote, é o maravilhoso. Está comigo? Aí eles vão dizer mais, Isaías vai dizer mais. Ele é o Deus forte, ou o Deus poderoso, ou seja, este menino, ele não é qualquer menino, ele tem divindade na natureza dele. Na mesma divindade daquele Deus que agiu no Egito, porque a grande máxima do povo entender o projeto de Deus com as 10 pragas é que o povo precisava entender Deus como Deus. E Deus vai destronando os deuses do Egito para mostrar que ele é maior que as rãs, o Deus da rã, o Deus do rio, o Deus do fogo, o Deus das moscas. Então ele é Deus, e ele é Deus forte. E se ele é Deus forte, ele tem poder para colocar fim a qualquer império, a qualquer governo, a qualquer potestade, a qualquer opressão, a qualquer armadilha, a qualquer artimanha e algema do inferno, porque ele é Deus forte, Deus poderoso. Então ele é um conselheiro, você pode dizer comigo, ele é um conselheiro o quê? Mas ele também é um Deus forte. E se ele é Deus forte, se o problema da opressão é espiritual, se o problema do exílio está ligado à escravidão do pecado, este Deus forte vai quebrar esse cerco. Por que eu creio em Jesus? Porque ele é Deus forte. Ele pega uma vida que está presa nas algemas do inferno e com a sua força ele quebra toda a algema do diabo. Ele é Deus forte para que qualquer alternativa que o inimigo intentar sobre a vida dos filhos de Deus, elas frustrarão, porque praga nenhuma chegará à nossa casa, diz a palavra. Porque ele dará ordens aos anjos dele a nosso respeito para que nos guardem. Ele é Deus forte. Ele é Deus forte para colocar fim ao império das trevas. E o menino que vai nascer vai colocar fim ao império das trevas. Mas diz mais. Além dele ser o conselheiro maravilhoso, além dele ser esse Deus poderoso, ele é pai. E é muito interessante porque muitos filhos ficaram sem pais. Muitas moças foram abusadas porque não tinham um pai para defendê-las. O pai de muitos jovens foi para a guerra e morreu. Havia uma crise, haviam muitos órfãos, muitas viúvas, e por isso também os profetas, eles têm que falar que Deus quer que a gente zele pela causa do pobre que ficou miserável por causa dessa opressão, do órfão que perdeu o pai e da mulher que perdeu o marido, da viúva. E o povo precisa restabelecer um princípio de família, de paternidade. E só quem já perdeu um pai e teve uma boa relação com o pai sabe como a ausência de um pai
é significativa. E eu já perdi meu pai já faz um tempo. E aí diz, essa paternidade vai ser resgatada. Só que ela vai ser resgatada diferente. O pai que vocês tinham era temporal, ele podia morrer por idade, por guerra, por doença, por acidente. Agora, o pai que esse menino também ele é um pai que não morre. A paternidade dele não tem prazo de validade, porque ele é o pai da eternidade. Então, vocês estabelecerão um vínculo paterno com ele que será eterno, não temporal. Não vai acabar. E lá na glória, nós vamos desfrutar dessa paternidade. Ele vai nos receber na glória, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, como filhos. Então, como é bom para um povo órfão, para adolescentes, para filhas, jovens, para viúvas e para pobres, saberem que eles vão ter um pai, mas o pai eterno. Aí a gente pode dizer, né? Tem muita gente que diz assim, Deus é pai. Deus é pai. E pai cuida, pai ama, pai zela, pai ensina, pai educa, pai admoesta, mas pai é pai. Hoje eu falei para o Mateus, né? Falei para o meu filho Mateus, meu filho mais velho. Nós estávamos lá numa situação agora à tarde. Eu falei assim: ó, você cuida bem desse pai aqui, porque só tem ele. Você não vai ter outro pai, só tem eu de pai, cara. Então cuida bem, porque quem já perdeu um pai sabe o que é perder um pai. Esse pai da eternidade. Mas diz mais: ele é o que tem governo. Vocês precisam de um governador? Vocês estão em guerra? Vocês estão em crises? Vai vir um príncipe. Um príncipe. Porque ele é ainda um menino, e o menino é príncipe. Quando ele for adulto, ele se tornará rei. Mas ele é um príncipe. O príncipe vai ser rei, não vai? A certeza do príncipe é que ele vai se tornar rei um dia, se ele não morrer. Mas se é pai eterno, vai morrer. E esse príncipe, ele vai trazer para vocês o que vocês mais estão pedindo. Esse príncipe vai trazer para vocês paz. E Jesus, em muitos momentos, vai dizer assim: deixo-vos a minha paz. Paz seja convosco. A paz que eu deixo com vocês não é a paz que o mundo dá. Paulo vai dizer que a paz que Cristo deu é a paz que vai além do entendimento. É o príncipe da paz. E quem está aflito, quem está angustiado, quem está sofrendo, tem clamado por paz. Então, o Natal, queridos, é a celebração do trânsito, da desesperança, da crise, da angústia, do caos, para a esperança, para a vida, para o futuro. Então, toda vez que eu celebro o Natal, eu me lembro desse texto, eu estou concluindo, porque esse texto me revela que o meu Cristo já chegou. E hoje, eu já tenho um conselheiro maravilhoso. Hoje eu já tenho Deus forte. Hoje eu já tenho um Pai eterno. E hoje eu já tenho um príncipe da paz. Então, por mais dificuldades que eu passo por muitas. Por mais que os meus medos queiram me consumir, eles querem me consumir porque eu já disse para vocês, eu sou uma pessoa ansiosa. Você não é, mas eu sou. E quando essas coisas, esses sentimentos começam a vir nas minhas crises, nas minhas desesperanças, eu me lembro. Eu tenho um conselheiro maravilhoso. Eu tenho um Deus forte. Eu tenho um Pai eterno. Eu perdi meu pai, mas eu tenho o Pai eterno. E eu tenho o príncipe da paz, que vai trazer paz para esse coração em angústia. Então, que neste Natal você se lembre que você não está sozinho. Você não está sozinha, que Ele já chegou e que Ele está aí cheio de atributos para te acolher nesses braços maravilhosos, nesses braços de amor. Porque o Natal é a celebração da chegada, da salvação. O Salvador chegou, Jesus está aqui, e Ele pode fazer o que você puder imaginar, e o que você puder não imaginar, Ele vai fazer do mesmo jeito. Amém?
Vamos orar? Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que trouxe vida ao meu coração. Me encorajou neste dia 19 de dezembro. Encorajou o meu coração diante também das minhas desesperanças para algumas situações. Muitas vezes, como povo, nós queremos pendurar a nossa harpa, desistir de cantar, ir para um canto e apenas chorar. Chorar. Mas tem gente que já não tem força nem mais para chorar, por algumas causas, de tanto que já chorou. Mas obrigado porque esta palavra nesta noite diz que nós temos o menino que já chegou. E ele é a nossa fonte de orientação, porque ele é o nosso conselheiro. Ele é a nossa fonte de força, porque ele é o Deus poderoso. Ele é o nosso vínculo de família, porque ele é o nosso Pai eterno. E ele é a nossa esperança, porque ele é o príncipe da paz. Que esta palavra traga vida, que esta palavra traga ânimo, que esta palavra traga coragem para aqueles que precisam, porque estão no meio da desesperança. Que nesta noite o trânsito aconteça e que eles saiam da crise, do desencanto, da desesperança, para celebrarem hoje a viva esperança que o Natal nos oportuniza através do Cristo que chegou. Cuida do nosso coração e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Pastor.